Cavalo Geek. Hey! Fala galera, Cavalo aqui com vocês e hoje um assunto polêmico. Se vocês pensam que livro é apenas um daqueles objetos empoeirados que a sua avó usa para nivelar mesas, cara, vocês estão completamente fora da jogada, hein? Sim, é hora de desvendar os segredos da leitura. Com uma pitada, é claro, de ironia e um tempero de humor, afinal estamos falando daquele hábito que muitos jovens acreditam ser reservado aos grandalhões de óculos, não é mesmo? Na verdade, ao meu ver, as escolas de hoje até prestam um desserviço social ao obrigar certas leituras, que fazem com que os nossos jovens passem até a odiar livros. Não estou dizendo, é claro, que temos que abolir a literatura clássica das escolas, mas que antes de introduzi-la, por ser tão maçante, devíamos introduzir leituras agradáveis, com temas modernos que incentivem a garotada a ler e não a acabar odiando os livros, né? Então nesse vídeo vamos abordar a importância da leitura e como os quadrinhos podem ajudar no hábito de ler. Vamos abordar as questões sociais e também de saúde mental e desenvolvimento ligados à leitura. E é claro, eu vou dar dica de leitura para diversas idades, viu? Para que possamos também estimular os jovens a entrar nesse mundo. Mas ó, não esquece o seu like. Para esse canal dar certo e crescer, você precisa deixar seu like para que mais pessoas recebam esse conteúdo. E compartilhe esse vídeo com a sua família e amigos. E não esqueça de se inscrever para não perder nada, hein? Sabemos que livros têm mais páginas do que seguidores no Instagram, né? E que ao contrário das séries, não podemos maratoná-los. Mas antes de você sair correndo e tropeçar aí no seu próprio preconceito literário, considere o seguinte: ler é como fazer uma viagem incrível para um lugar que você não pode realmente visitar. A menos, é claro, que o tecnológico Pegasus seja lançado logo. A arte da leitura, ela é mais sutil do que as manobras de skate, viu? Ou truques de maquiagem para esconder aquela olheira após uma noite sem dormir. Mas quem disse que é preciso ser um mestre em línguas antigas ou entender palavras dignas do dicionário do universo para entrar nesse jogo? Você não precisa ser um xerife dos clássicos para mergulhar no mundo literário. E nem deve. Vamos combinar que aquele mocinho apaixonado do livro de romance tem mais coragem do que todos nós ao enviar uma mensagem lá pro crush dela sem deixar lá o visualizando. E as reviravoltas nas tramas são mais imprevisíveis do que o seu amigo tentando explicar porque ainda não pagou a parte dele na pizza. Mas pera aí, o que tudo isso tem a ver com arte? Ah, meu caro, a leitura é uma dança entre você e as palavras, um dueto entre a sua imaginação e o autor. É como se os personagens pulassem ali das páginas e fizessem um show particular em sua mente. É uma experiência artística digna de palmas. Então, jovem padawan da cultura pop, antes de julgar na leitura como uma atividade que faz seus olhos cansarem mais do que tentar entender a última temporada da sua série favorita, dê uma chance a essa jornada épica. E para começar, é claro, escolha algo que você curta, né? Não precisa ser Shakespeare ou Machado de Assis. Pode ser até a biografia de um influencer preferido, ou um quadrinho de personagem incrível com um tema que você goste. A leitura, cara, é como um rolê pelas galáxias da imaginação. E a cada página você adiciona um novo pixel à obra-prima que é a sua mente. Não é à toa que os livros têm aquela fama de serem os melhores amigos de um homem ou mulher. Eles não te julgam por manaturar reality show não, nem pelas tentativas frustradas de cantar no chuveiro. Então, bora mergulhar no mundo da leitura, unir a arte da literatura com a vivacidade da juventude e mostrar para o mundo que somos muito mais do que estereótipos empoeirados. Quem sabe a próxima história incrível não é escrita por você. Afinal, para escrever precisa de imaginação. E que forma melhor de estimular criatividade e imaginação do que com leitura? Mas aí é que vem a pergunta de milhões. Como fazer um jovem ler? Olha, eu tava aí divagando sobre isso e tava conversando com a minha filha de 11 anos. Que ela precisava ler mais, que eu só via ela ali no celular. Expliquei a importância da leitura, assim como eu tô fazendo aqui com vocês nesse vídeo. É claro que ela me salientou o quanto os livros são chatos, né? E por que isso? Porque nunca teve em mãos algo que ela quisesse realmente ler, que despertasse o seu interesse para criar esse hábito. Então eu levei ela no sebo de um amigo meu, que eu frequento ali sempre, onde eu compro meus quadrinhos, e pedi para mostrar ali algumas literaturas que pudessem despertar seu interesse. O meu amigo então mostrou para ela quadrinhos do selo DC Teens, voltado para os adolescentes, mostrou diversos títulos. Ela avaliou as capas, deu uma olhada atrás e acabou escolhendo um da Mulher Maravilha, que conta a história da personagem aos 16 anos. Inclusive, é esse aqui, ó. Pra quem não conhece, esse é o selo Teens da DC, nem eu conhecia. É muito legal e vale realmente a pena. Pois bem, continuando, o livro passou a tarde toda no braço do sofá. Quando foi mais à noite, eu tava sentado lendo e ela largou ali o celular e resolveu fazer o mesmo ali do meu lado. Pra minha surpresa, ela passou horas lendo. O livro aqui que eu mostrei pra vocês tem 200 páginas.
E pasmem, ela leu as 200 numa única vez. Claro que quadrinhos têm imagens, né? Mas mesmo assim é uma leitura densa nessa quantidade de páginas, né? Vocês podem ver aqui pela grossura. Cara, ela esqueceu o celular. Quando terminou, eu muito orgulhoso, né? Perguntei da experiência. Ela disse que adorou a história, que era muito boa e não dava vontade de parar. Mas o que mais me chamou a atenção é o fato dela me dizer que pretendia ler só 30 páginas para saber, para começar. Pois ela já estava na cabeça que ia ser maçante e só queria ali me agradar. Ou seja, ela também se surpreendeu. Ela desfrutou de uma leitura agradável que acabou interessando para ela. Com certeza estimulou a imaginação, melhorou o vocabulário dela e ainda aprendeu coisas novas com a trama, né? Abrindo espaço para apresentar agora novas histórias com ela, que com certeza agora ela vai receber com muito mais alegria para poder desbravar. Por isso, eu volto na tecla, procurar aquilo que te estimula, oferecer ao jovem aquilo que vai lhe interessar. Senão, a nova trend do TikTok sempre vai ser melhor que um livro. O livro vai ser sempre apenas um fardo que atrasa a vida dele. E esta pessoa vai perder muito, mas muito mesmo do seu potencial pela falta de leitura. Eu, além da minha filha, eu tenho um menino também, mais velho agora, que já está quase fazendo 13 anos. E esse já descobriu mais cedo a alegria de ler. Os livros da escola, como eu falei para vocês, as leituras mais maçantes, ele detesta. Mas ele começou a criar pelo menos o hábito, que comigo, colecionando quadrinhos, ele se interessou por Deadpool, por outras literaturas, chegou até a ler Tolkien, Senhor dos Anéis, o Hobbit. Então, isso para um pai deixa a gente muito orgulhoso, e ele é um menino maravilhoso com muita criatividade. E, cara, graças ao quê? A leitura. Mas eu não tô falando, você precisa só ler. Não! Leia, jogue videogame, brinque, fique um pouco no TikTok, veja o vídeo de gatinho engraçado. Não é esse o problema, mas criar o hábito da leitura porque agrega muito. E agora que já estamos todos no mesmo capítulo, que tal descobrirmos que a leitura não é apenas uma atividade reservada aos nerds de estante? Agora peguem aí suas xícaras de chá ou copos de café super estilosos, o que você tiver na mão, e prepare-se para embarcar em uma viagem pelos incríveis fatos científicos e curiosidades sobre o universo da leitura. E sim, eu vou misturar um pouquinho de ironia, porque ninguém disse que aprender precisa ser chato pra caralho, né? Primeiro, um cérebro turbinado. Sabia que a leitura é tipo uma academia pro seu cérebro? Enquanto uns estão por aí levantando pesos, seu cérebro está trabalhando as suas sinapses e conexões neurais. Quem diria que você podia ficar mais forte sem sair do sofá, né? Mas lembre-se de exercitar o corpo também, porque é preciso para sua saúde. Segundo lugar, empatia. A habilidade ninja. Ler é como se infiltrar na mente dos personagens e entender os dilemas dele. Como um espião super empático. Imagina só, você poder adicionar detetive de emoções fictícias ao seu currículo. Perfeito para entrevista de emprego. Driblar o tédio. Enquanto muitos ficam por aí catando pokémons ou assistindo a vídeo de gatinhos, como eu já disse, nada contra, eles são muito fofos. A leitura é como uma viagem sem fim pelos corredores do entretenimento. Aquele livro chato de história que você deve ler para a escola? Leia ele primeiro. Prepare-se para encontrar reviravoltas mais incríveis do que na temporada passada daquela série de espiões. Basta encontrar o livro certo. Praticar o efeito borboleta. Se você acha que uma pequena ação não pode causar grandes mudanças, pense novamente. Ler hoje pode te levar a se tornar o próximo grande pensador ou autor do amanhã. Quem sabe você não escreve o próximo Harry Potter e virou o novo ícone da literatura, ou então o novo superstar dos quadrinhos na Comic Con. Fazendo networking literário. Ler não é apenas algo solitário. Quando você entra em um novo mundo literário, está se conectando com milhões de outros leitores, com uma rede social para pessoas com gostos culturais refinados. #LeituraNerd. Duelo épico, gente. Livro versus a tela. A batalha ela está acirrada entre livros e telas, mas os estudos mostram que a leitura de livros impressos, sim, esses com folhas, eles existem, tá? Pode melhorar o sono e reduzir o estresse, algo que o feed do Instagram nunca vai fazer por você. Na verdade, ele atrapalha nesse quesito. Mas vamos lembrar que esse canal ele é voltado para nona arte, para as HQs, então vamos lá. Pensa no seu cérebro como um músculo. Assim como a academia então trabalha os músculos do corpo, a leitura é o treino que mantém o seu cérebro em forma. Quando você lê, as áreas responsáveis pela linguagem, compreensão, memória e tomada de decisão são ativadas. É como se estivesse dando uma festa para os neurônios. E cara, eles adoram uma festa. Lembra-se daquela história que você imaginava ser um pirata ou um explorador enquanto estava brincando de caça ao tesouro no quintal?
Bem, a leitura é uma versão evoluída disso. Quando você lê, o seu cérebro cria imagens vívidas na sua mente, construindo o cenário, os personagens e as situações. É como um filme exclusivo que acontece dentro da sua cabeça, e cada pessoa tem a sua própria versão. Agora, as HQs entram em cena como um show de fogos de artifício para o cérebro e para a imaginação, porque elas combinam o melhor dos dois mundos. Textos que contam histórias e imagens que dão vida a ela. Enquanto você lê as palavras, a sua mente está em ação, construindo os cenários e as emoções. E quando os olhos pousam nas imagens, sua imaginação ganha um toque extra de cor e detalhe. É uma sinfonia de colaboração entre o seu cérebro e as páginas. Seja você um jovem destemido ou um adulto que acha que o Harry Potter é uma academia de magia, hoje vamos adicionar um novo herói à história: as histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQs. Sim, esses livrinhos cheios de figuras coloridas que não só ensinam a ler, mas também te fazem parecer super ocupado no transporte público. Vou falar um pouquinho para ir para os mini exploradores da leitura, para as crianças. A infância, quando tudo era tão mais fácil, né? Exceto amarrar o cadastro dos tênis. As HQs são como um passe para o mundo da leitura. Perfeito para as crianças que estão desbravando o universo das letras. Aquelas figuras coloridas e enredos envolventes são como um esquema de treinamento para os cérebros em crescimento. E honestamente, você não quer ser o adulto que não sabe o que é um pato na história de uma criança, certo? Então, vou dar uma dica aí para os pequeninos, para crianças de 6 a 10 anos. A primeira, eu acho que todo mundo conhece, a Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Clássico das HQs brasileiras, com histórias que são realmente muito divertidas e personagens adoráveis. Outro muito legal, Astronauta Magnetar, de Danilo Beiruf. É uma aventura espacial que cativa as mentes curiosas das crianças, viu? E em terceiro, uma leitura indispensável, eu acho, O Pequeno Príncipe em quadrinhos, lá de Antoine Saint-Exupéry, adaptado por João Sfar, uma versão visualmente encantadora dessa história atemporal. Agora vamos falar um pouquinho dos nossos adoráveis adolescentes, os jovens. Adolescente é realmente como um enredo de HQ, né? Cheia de altos e baixos, reviravoltas, amizades, inimizades e desafios. E aí que as HQs entram em cena como super aliadas. Você quer ler algo envolvente, mas acha que romances são meio chatos? As HQs, como a Netflix dos leitores, com plots tão intensos que até o vilão ficaria com ciúmes. E a melhor parte? Você pode terminar uma história em um único dia e se gabar disso na próxima reunião de amigos. #SuperLeitor. Vamos dar agora então umas dicas para esses jovens. Acredito que muitos de vocês que estão assistindo são jovens. Primeiro, para os jovens de 11 a 17 anos. Uma HQ muito legal é Amulet, de Kazuki Buishi. Eu acho que é assim que fala, porque é um nome muito difícil. É uma série de fantasia cheia de aventuras e mistérios envolvendo um amuleto mágico. Em segundo lugar, Nimona, de Noelle Stevenson. É uma história original sobre uma metamorfa que se torna ajudante de um vilão. Também muito interessante e os jovens adoram. Em terceiro, é claro, o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Da morte de Jim Lee Wolf é um dos arcos mais legais que eu consigo me lembrar para os jovens, é de Peter David e de Hitch Buckler, e é uma das histórias icônicas realmente do Homem-Aranha e explora temas complexos pertinentes à juventude. Agora, para vocês que como eu são aventureiros em crise adulta, sim, ser adulto tem os seus desafios como pagar contas, fazer compras de supermercado e entender porque o seu encanamento parece ter vida própria. Mas quem disse que não podemos continuar explorando o mundo mágico e imaginário? É claro que podemos! E as HQs são como uma xícara de café que te dá energia para encarar a vida de frente. Elas não só mantêm as suas habilidades de leitura afiada, como também fazem se sentir mais jovem, especialmente quando você se esquece de fazer o pagamento da luz. Então, vamos dar algumas dicas para os jovens. Cara, em primeiro lugar, eu acho que Scott Pilgrim contra o Mundo, de Brian Lee O'Malley, é uma história repleta de referências pop e ao humor, explorando as dificuldades da vida jovem e adulta. Em segundo lugar, Sandman, do Neil Gaiman, uma série mágica e metafísica que explora o mundo dos sonhos e mitologias. É excelente. Em terceiro, Monstros, de Marjorie Liu e Sana Takeda, uma série de fantasia sombria, com belas ilustrações e uma trama envolvente. E agora, vamos subir um pouquinho mais a faixa etária para adultos assim como eu, acima de 30 anos. Em primeiro lugar, não tem como não falar, porque essa eu acho que é o supra-sumo das HQs, Maus, de Art Spiegelman.
É uma narrativa emocionante que conta a história do Holocausto usando animais antropomórficos. É sensacional e uma verdadeira aula de história. Também, em segundo lugar, Blankets, de Craig Thompson. É uma emocionante autobiografia em quadrinhos, explorando temas de amor, religião e crescimento. Em terceiro, Watchmen, do mestre Alan Moore e Dave Gibbons. É um clássico da literatura em quadrinhos que mergulha em questões sociais e filosóficas. Então, galera, como vocês podem ver, não importa em qual capítulo da vida você está, as HQs são a chave para transformar a leitura em algo divertido e emocionante. Elas são como uma festa onde textos e imagens se misturam, dançam e fazem aquele show particular no palco das suas retinas. E claro, jovens desbravadores do entretenimento, o cavalo sabe que vocês adoram telas. E grandes HQs foram para as telas. Vocês estão prestes a mergulhar em um universo onde os quadrinhos ganharam vida. Sim, isso mesmo. Preparem-se para descobrir como esses quadrinhos coloridos se transformaram em filmes e séries que vocês amam e nunca souberam que foi baseado na nona arte. É como se os seus heróis saltassem direto das páginas para a telona. E assisti-los e se envolver, com certeza vai dar para você mais vontade de ler as revistas, porque nas revistas tem muito mais conteúdo do que é mostrado ali na tela, nas adaptações. E isso com certeza vai despertar o crítico em você. Em primeiro lugar, eu tenho que falar do grande sucesso de bilheteria, né? Saiu das HQs, que foi Vingadores Ultimato de 2019. Quando o assunto é reunir os heróis mais poderosos da Terra, nada supera os quadrinhos da Marvel. E Vingadores Ultimato é o ápice dessa reunião épica. As telonas se transformaram num campo de batalha com um elenco de super-heróis que saíram diretamente das páginas dos quadrinhos. Quem diria que veríamos o Homem de Ferro e o Capitão América em ação tão de perto? Em segundo lugar, é uma série que está aí na Netflix, The Umbrella Academy, de 2019. Se você acha que sua família é estranha, espere até conhecer os irmãos Hargreaves. Inspirado nas HQs escritas por Gerard Way, essa série ela combina superpoderes, drama familiar e um toque de surrealismo. É como se alguém pegasse a estante de HQs do porão e transformasse em uma série explosiva e viciante. Em terceiro lugar, o ganhador do Oscar, Pantera Negra, lá de 2018. Wakanda para sempre. O Pantera Negra trouxe toda a glória das páginas da Marvel para o cinema. Inspirado nas histórias em quadrinhos do mesmo nome, o filme não só capturou o poderoso herói, mas também trouxe consigo uma narrativa impactante sobre identidade e cultura. E quem não adoraria explorar Wakanda e suas tecnologias avançadas? Em quarto, esse mais para os adultos direto da Amazon, The Boys, de 2019 e ainda está aí até o presente. Acho que todos os super-heróis são bonzinhos? Pensa de novo, cara. The Boys, baseado na série de quadrinhos de Garth Ennis, nos mostra o lado obscuro da fama e da adoração cega aos heróis. É como se alguém tivesse revelado os segredos mais sujos dos superpoderosos. Mas tire as crianças da sala. Em quinto, esse pra família toda, o Homem-Aranha no Aranhaverso lá de 2018, também vencedor do Oscar, uma animação fantástica. Imagine se o Homem-Aranha tivesse uma versão em cada realidade alternativa. Bem, o Homem-Aranha no Aranhaverso faz exatamente isso e com estilo. Inspirado pela narrativa visualmente única dos quadrinhos, o filme nos apresentou uma equipe de Homens-Aranhas de diferentes dimensões. Quem disse que ser só um Homem-Aranha é suficiente? Então, jovens exploradores, se vocês estão procurando uma maneira empolgante de se aprofundar no mundo dos quadrinhos sem ter que folhear páginas, essas adaptações para a tela, de grande e pequena, são um passo importante. As aventuras, os dilemas e as emoções da HQs estão lá, prontos para fazer sua pipoca ficar ainda mais deliciosa, viu? E com certeza vai te dar vontade de explorar mais desses personagens nas HQs. Olha, eu espero sinceramente que esse vídeo tenha mudado algo em você e despertado uma curiosidade em ler. Diz aí nos comentários, você lê? Você quer criar o hábito? Cara, e não esquece de deixar seu like, viu? E se inscrever no canal. Esse velho cavalo leitor fica por aqui e até a próxima!